Oi, eu sou a Gabriela Machado, eu criei o blog Roupartilhei e integro a equipe de comunicação do Fashion Revolution Brasil. E no primeiro dia aqui do Brasil Eco Fashion Week, eu fiz a palestra sobre o índice de transparência na moda, junto com a minha colega de equipe, a Elisa, e a gente explicou para o público que esse relatório é um produto criado pelo Núcleo de Londres, do Fashion Revolution, em parceria com a Heloísa Artuso, que integra a equipe Brasil. E ele foi uma análise de critérios de transparência na cadeia produtiva de 100 grandes marcas de moda globais, entre elas Reebok, H&M, Marks & Spencer, Gap, marcas de luxo como Gucci, Dior, e também integrou o índice duas marcas brasileiras, a Pernambucanas e a Renner. Nessa palestra a gente explicou a metodologia de como o índice foi organizado, estruturado, e a gente falou sobre os 5 critérios de análise, que foram política e compromissos, governança, rastreabilidade, conhecer, comunicar e resolver, e problemas em destaque. Com relação à política e compromissos, esse critério analisou os conceitos de visão, missão, valores das empresas e os compromissos que elas estão estabelecendo de melhoria da sua transparência na cadeia produtiva daqui para frente. Em governança, foi analisado o quão acessíveis são as pessoas, são os responsáveis dentro dessas empresas pelas ações de responsabilidade socioambiental. Então, é possível você encontrar o nome delas na parte de equipe do site? Você encontra um e-mail, um telefone dela ou dessa equipe para buscar mais informações, para tirar dúvidas? Em rastreabilidade, o que foi analisado foi o quão transparente e mapeada é a cadeia de fornecedores dessa marca. Então, algumas marcas pontuaram bem, outras pontuaram super mal. Isso foi um sinal de que elas não têm informação clara o suficiente para indicar quem produz para elas em 3 diferentes níveis segundo o relatório, que foi o nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 está relacionado às facções têxteis, que estão responsáveis pelo corte, costura, modelagem e reparos de roupas. O nível 2 foi a fase molhada, relacionada a tingimentos e processos de beneficiamento de tecidos. E o primeiro nível está relacionado ao cultivo e a extração de matéria bruta, matéria-prima. Então, nesse critério de rastreamento, as marcas, em geral, tiveram uma pontuação muito baixa no nível 1 de identificação de fornecedores de matéria-prima bruta. Então, isso quer dizer que ainda nessa base da cadeia produtiva, o pessoal que trabalha, as equipes envolvidas, elas têm muita rotatividade e ainda não conseguem fornecer um levantamento mais claro de quantos trabalhadores estão ganhando, se eles estão sendo bem remunerados, né? Essa fase ela geralmente acontece em países em desenvolvimento que possuem políticas pouco restritas, trabalhistas. Então foi um critério que as marcas tiveram um pouco de dificuldade de atender, mas outras, como a Marks & Spencer, por exemplo, apresentaram ferramentas muito interessantes para mostrar esses fornecedores ao público como um mapa interativo que essa grande varejista fez para que o consumidor consiga ver todos os países onde eles têm fornecedores e até mesmo o número de trabalhadores que estão a cargo da produção deles, né? O outro critério de conhecer, comunicar e resolver está relacionado à identificação de problemas internos nessa cadeia produtiva, realização de auditorias para levantar irregularidades dentro da cadeia e a forma de comunicar esses problemas aos consumidores e mostrar que eles estão sendo resolvidos. E o último critério de problemas em destaque, a análise desse critério ela vai ser customizada ano a ano, segundo o contexto do que está acontecendo naquele momento. E para esse ano foram elegidas 3 linhas de estudo, que foram análise de política de salário mínimo, estímulo a sindicalismo, estímulo a que os trabalhadores se unam em sindicatos e redução de uso de recursos naturais.
Então esse foi um critério também pouco pontuado pelas marcas, tanto a questão da política do salário mínimo ainda está sendo pouco atendida pelas marcas e a questão da redução dos recursos naturais ainda está pouco rastreada. Então hoje em dia muito já está sendo feito com relação a resíduos, mas com relação à pegada hídrica, por exemplo, pouco ou quase nada ainda está sendo levantado, né? E a parte final, o leitor ele vai poder encontrar rankings ao longo do índice por critério de análise e também um ranking geral que vai somar a pontuação das marcas em todos os critérios analisados. Então, a Renner e a Pernambucanas, elas tiveram uma classificação bem intermediária, mas só o fato delas terem participado do índice e estarem a par disso, porque todas as marcas participaram de acordo com estavam voluntariamente de acordo em participar. E agora é interessante que os consumidores façam pressão, entrem em contato com a Renner e com a Pernambucanas através das redes sociais, de acordo com aquela campanha que o Fashion Revolution sempre estimula, que os consumidores tirem fotos com uma roupa, uma peça que tenha da Renner, da Pernambucanas, aparecendo na etiqueta, tagueiem essas marcas e perguntem através da hashtag quem fez minhas roupas, porque aproveitando esse embalo de que elas participaram do índice, pode ser interessante que os consumidores façam essa pressão para que elas vejam que o índice está sendo lido, está tendo adesão em relação à iniciativa, e isso estimule elas melhorarem ainda mais esses processos internos, né? Também com o foco de estarem bem colocadas no ranking do ano que vem. A ideia é que esse ranking seja feito anualmente e há um projeto também de que o ranking seja feito com 40 marcas brasileiras. Isso está sendo discutido com os apoiadores do movimento aqui no Brasil. E a parte final do índice, ela justamente se foca em como cidadãos, ONGs, governo, marcas e varejistas podem pressionar parceiros, fornecedores, podem pressionar as marcas que consomem para que elas melhorem seus processos internos. Então, a ideia é que, por exemplo, ONGs e sindicatos trabalhem em parceria com o Fashion Revolution, fazendo uso desses dados que o índice fornece e fazendo campanhas em prol de redução de trabalho em condições precárias, em aumento de transparência sobre políticas trabalhistas, sobre uso de materiais, que divulguem os materiais que estão usando para que os fornecedores tenham acesso e possam fazer um consumo mais consciente, que divulguem empresas. O movimento estimula que elas desenvolvam relatórios de sustentabilidade e de responsabilidade socioambiental mais claros, mais concisos e se possível, num formato padronizado. Então é interessante que as empresas se engajem mais com seus sindicatos e abram essa conversa sobre a padronização de relatórios, porque os pesquisadores do índice tiveram dificuldade em coletar essas informações das diferentes empresas, porque os relatórios eram escritos em padrões muito diferentes, com uma linguagem às vezes muito técnica, pouco acessível. Então é interessante que as empresas se conscientizem de que esses relatórios são de interesse do público consumidor também, né? E que façam com que essas informações estejam mais claras nos seus sites, nos sites de empresas parceiras, nos sites dos grupos das quais elas fazem parte, porque a principal mensagem do relatório é a transparência. As informações colhidas para esse estudo, elas teoricamente são acessíveis ao público, não eram informações confidenciais que o movimento teve que, de forma privativa, pedir por e-mail. São informações que estão em sites, nesses sites de parceiros, mas que elas nem sempre são facilmente acessíveis, porque elas podem estar ali no footer ou podem ser informações divulgadas às vezes numa vaga de trabalho que a empresa divulga. Então, nossos esforços são para que essas informações estejam mais acessíveis ao consumidor e eu acredito que esse relatório vai fazer uma força, uma pressão para que a gente consiga cada vez mais se informar e nos tornar conscientes nesse processo todo. E vocês podem baixar o relatório em PDF. A gente está só aguardando uma última
última aprovação do Núcleo de Londres, só que o relatório já foi enviado para lá para que eles façam o upload no site. Então a gente acredita que até a semana que vem esse relatório vai ser publicado e a gente vai divulgar nas redes do Fashion Revolution, anunciando que ele já está disponível para download. Ele tem cerca de 60 páginas, mas ele tem muitos infográficos, muitas informações visuais que tornam a leitura mais simples. Então a gente espera que vocês gostem e se engajem. Reforçando a campanha principal do Fashion Revolution, a gente estimula que os consumidores tirem uma foto da peça de roupa que estejam usando com a etiqueta da marca em evidência e tagueiem essa marca no post e incluam as hashtags Quem Fez Minhas Roupas e hashtag Fashion Revolution. A ideia para a ativação de abril do ano que vem é que nós vamos fazer um levantamento de quantas e quais marcas foram citadas pelos consumidores e o movimento vai enviar uma carta, um comunicado a essas marcas, informando a elas de que o número X de consumidores, de internautas, taguearam elas nas mídias sociais e a gente espera que elas nos deem um retorno e esse retorno vai ser divulgado nas nossas mídias. Então isso é uma forma do Fashion Revolution estar pressionando e comunicando, acessando essas marcas diretamente e mostrando que o movimento tem peso e de que os consumidores de fato estão interessados e têm um retorno e têm uma comunicação mais direta e mais transparente com essas marcas. E a gente convida vocês a participarem. Quem não segue ainda o Insta do Fashion Revolution é fashion_heavy_Brasil. No Facebook é Fashion Revolution Brasil. A gente tem uma frequência super legal de postagens, a gente posta frases inspiracionais, a gente posta infográficos com dados, então é uma forma bem interessante de educação sobre essa moda da nova era, essa moda consciente, em que o consumidor faz parte ativa de todo o ciclo produtivo. E é isso. Obrigada.